A disputa pelo poder nos bastidores do futebol brasileiro esquenta cada vez mais. Eu vou falar sobre toda a correlação de forças desse momento no futebol brasileiro, o que é uma verdadeira guerra pelo trono. É depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. Esse é o segundo episódio de uma série que eu estou fazendo sobre a disputa pelo poder nos bastidores do futebol brasileiro. Se você não assistiu o primeiro episódio ainda, eu recomendo fortemente que depois que você assistir esse episódio aqui, volta lá, vou deixar aqui em cima no card, vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para o primeiro episódio, para o primeiro vídeo, onde eu falo sobre como o jornalismo mudou recentemente, né? Aquilo é extremamente importante que você veja para você entender os desdobramentos que a gente está vendo nesse momento no futebol brasileiro. Quero lembrar para você que ainda não conhece o meu trabalho, que você está chegando aqui agora, deixe seu like, se inscreva no canal, e acione o sininho para receber notificações todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal do Caboclo. Você pode ser membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma lata de Coca-Cola. Com isso, você recebe conteúdo em primeira mão, como esse vídeo aqui dessa série. Quem é membro vai ver primeiro. E para você que não é membro ainda, seja membro, porque você fortalece meu canal, você ajuda com que eu consiga produzir conteúdos de mais qualidade, com mais tempo, inclusive, para pesquisar. E você também ajuda a fazer com que o canal do Caboclo cresça cada vez mais. Se você quer apoiar o canal do Caboclo ainda mais, você pode mandar um Pix para mim, na minha chave canaldocaboclo@gmail.com, como o meu amigo Davi Ferreira Cavalcante, que mandou um Pix para mim, e ele poderia ter colocado um comentário, uma dúvida, uma sugestão, uma crítica, que é o que eu recomendo que você faça quando você manda o Pix para mim. Ele não colocou nada, mas está aqui registrado que ele mandou um Pix para mim, tá bom? A disputa pelo poder nos bastidores do futebol brasileiro tem se tornado uma coisa realmente bruta, tem se formado um jogo bruto. E eu quero, antes de mais nada, antes de entrar em detalhes sobre tudo que eu vou falar aqui, eu quero dizer que o que eu vou mostrar para vocês aqui é um compilado de todas as informações que já são públicas, que já foram publicadas por veículos muito famosos, veículos grandes da grande imprensa brasileira, e eu quero somente aqui com isso mostrar como está o cenário e como é a correlação de forças nos bastidores do poder do futebol brasileiro. Eu posso eventualmente colocar a minha opinião aqui ou ali, mas o mais importante, e eu vou tentar ser o mais preciso possível com relação a tudo que eu falar aqui, até para poder ser justo com todos os nomes que eu envolver, todos os nomes que eu citar nesse programa aqui, porque é de uma grande responsabilidade tudo que eu falar. E quero repetir, tudo que eu falar aqui já é de conhecimento público. A única coisa que eu fiz foi juntar, colocar numa ordem cronológica para mostrar para vocês os desdobramentos de tudo que acontece no futebol brasileiro nesse momento, nos bastidores do futebol brasileiro. Também quero colocar o canal do Caboclo à disposição para todas as pessoas que eu citar aqui, que se quiserem fazer um contraponto, se quiserem colocar sua opinião, o espaço vai estar disponível e eu terei o maior prazer em colocar a opinião e colocar a visão de todas as pessoas que forem citadas nesse vídeo aqui. O mais importante é que eu quero trazer para vocês informação qualificada. E nesse momento, eu vou tentar me desfazer, se é que isso é possível, e eu não acredito que seja, me desfazer de um clubismo apaixonado. Como você sabe, no canal do Caboclo eu sempre procuro trazer vídeos onde eu pondero bastante e penso bastante em tudo aquilo que eu vou falar, para que eu seja o mais responsável possível com todas as informações que eu trago para você, tá bom? Importante dizer, mesmo que eu seja torcedor do Botafogo, eu posso fazer aqui alguns questionamentos com relação, inclusive, ao clube que eu torço, tá? E farei, para que
para que eu demonstre para vocês que meu principal compromisso aqui é o foco no assunto com o qual eu estou comprometido a destrinchar aqui para vocês. Mais do que uma defesa pelo Botafogo, que é uma defesa intransigente que eu sempre farei. Porém, é que o objetivo desse trabalho aqui é trazer luz aos fatos de tudo aquilo que está acontecendo e que no meio dessa confusão toda, né, de comunicação, tanto de um lado quanto de outro, as informações geralmente são a primeira vítima e você que está aí, que deveria estar sendo sempre muito bem informado, acaba sendo desinformado e acaba tendo a sua opinião deformada, para falar a verdade. Para você que é torcedor de outros clubes que está assistindo esse conteúdo também, eu quero, antes de mais nada, dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos. Vocês podem comentar, fiquem à vontade para comentar, porém, se tem uma coisa que eu não abro mão, é que haja sempre respeito, porque eu sempre vou respeitar todo mundo, vou respeitar todas as torcidas, vou respeitar todas as pessoas que eu citar aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Eu vou começar a falar sobre a formação da Libra, né? Todo mundo sabe que a Libra hoje é um bloco econômico que foi criado para que o futebol brasileiro se profissionalizasse de uma vez por todas e se formasse uma liga no futebol brasileiro, para que se tirasse a organização do futebol brasileiro, pelo menos do Campeonato Brasileiro, das mãos da CBF e que se criasse uma empresa independente, que seria a Liga, tá? Para que o futebol brasileiro seguisse o exemplo dos principais países onde o futebol é muito desenvolvido e tivesse a sua liga própria com regras muito claras de governança, com profissionalismo, para colocar realmente ou recolocar o Brasil na rota do futebol mundial como um dos principais protagonistas que o futebol brasileiro sempre foi e deixou de ser, principalmente por causa da cabeça amadora dos nossos dirigentes. A Libra não foi criada somente sozinha, como único bloco econômico para que o futebol brasileiro tivesse a sua liga. Paralelamente à Libra, um outro grupo foi formado, principalmente por clubes que entendiam que os termos discutidos na Libra não eram satisfatórios. E, num primeiro momento, eles chamaram isso de Liga Forte Futebol. Hoje, a Liga Forte Futebol é conhecida como Liga Forte União, ou LFU. Eu vou falar sobre as duas, sobre Libra e sobre LFU. Então, antes de mais nada, eu preciso introduzir para vocês aqui algumas pessoas que não são muito conhecidas do público, do grande público, e que elas precisam ser mostradas aqui para que vocês entendam como toda a movimentação no futebol brasileiro tem ocorrido. Vocês já conhecem presidentes de clubes, como a Leila Pereira, no Palmeiras, vocês já conhecem o Júlio Casares, no São Paulo, vocês já conhecem o Rodolfo Landim, do Flamengo, o John Textor, o sócio proprietário de 90% da SAF do Botafogo. Vocês já conhecem Rubem Menin, que é o dono da SAF do Atlético Mineiro também. Vocês já conhecem o Romário, que é uma figura pública, senador, craque da seleção brasileira e do futebol brasileiro. Então, tem muitas pessoas que vocês já conhecem, que já têm muita notoriedade, né? Vocês também conhecem a Rede Globo, vocês conhecem as pessoas que estão por trás da Rede Globo. Agora, essas pessoas que eu vou mostrar nesse momento aqui são pessoas que são menos conhecidas, porém, na movimentação do que acontece no futebol brasileiro, não são menos importantes. São elas. O Bernardo Ramalho, tá? Que é o sócio da Live Mode, que é um dos sócios principais da Live Mode. A Live Mode é uma empresa, e eu vou falar mais sobre ela daqui mais adiante, é uma empresa de marketing esportivo e que negocia também direitos de transmissão. Para vocês terem uma ideia, a Live Mode, se eu não me engano, hoje é uma das proprietárias da Cazé TV. Só para vocês entenderem mais ou menos quem é a Live Mode hoje em dia. Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Tá? Para o público paulista, ele provavelmente é bem mais conhecido. Tá? Lembrando, o vice-presidente do Reinaldo é o Mauro Silva, que foi campeão, foi tetracampeão com a seleção brasileira em 1994, fazendo a dupla de meio de campo com Dunga, né, os dois volantes da seleção brasileira. O Reinaldo Carneiro Bastos é o presidente da Federação Paulista. E o Flávio Sveiter, tá?
que foi dono da Codajás Sports Capital, que também é uma empresa de marketing esportivo, que trabalha também com, com marketing no esporte, principalmente no futebol, e que também é um dos principais articuladores da formação da Libra, tá? Então, essas pessoas que talvez não fossem, não sejam muito conhecidas do grande público, tá ok? São essas pessoas que eu precisava apresentar para vocês logo no começo, porque eu vou precisar citá-los no decorrer desse programa. E aqui eu quero citar a Liga Forte União. A Liga Forte União é um consórcio formado por esses clubes aqui, todos esses clubes aqui que vocês estão vendo, e a Live Mode, a empresa de marketing esportivo que negocia os direitos de transmissão da Liga Forte União, dos clubes da Liga Forte União. Vocês já devem saber que no Brasil existe uma coisa chamada Lei do Mandante, e que depois de um tempo, o clube mandante ele tem direito de negociar os seus direitos de televisionamento, seus direitos de transmissão, tanto em TV aberta quanto TV fechada, com outras empresas. Eles não precisam necessariamente terem seus jogos transmitidos por uma única empresa, como é o caso que é a Rede Globo, que monopoliza ainda o futebol brasileiro durante muito tempo. E eu estou mencionando isso porque a Liga Forte União, nesse momento, não tem ainda um contrato de transmissão, principalmente para TVs fechadas, dos jogos dos seus mandantes, dos clubes que são mandantes. Então, vocês podem ver aí que são clubes que são muito importantes, né? Uma outra empresa também ligada à Liga Forte União é a XP, né, que negocia também negocia direitos de transmissão, entre outras coisas. A General Atlantic, que é uma empresa que comprou uma participação na Live Mode, ou seja, uma sócia da Live Mode também. E aí vocês estão vendo que por esses clubes todos que vocês estão vendo, a Liga Forte União, inclusive, tem mais clubes, né, dentro do seu portfólio do que a própria Libra, que eu vou mostrar para vocês, aqui agora. E o consórcio Libra ele é formado pela Libra, pela TV Globo, que comprou os direitos de transmissão dos jogos dos times mandantes pertencentes à Libra até o ano de 2029, tá? O BTG, né, que é o concorrente da XP, que está do lado da Libra, nesse caso. O grupo Mubadala, né, que é um fundo de investimento gigantesco, que também fez o aporte, que vai fazer também, que está fazendo a negociação junto com a Libra, né, para poder comprar os direitos da Libra e poder, dessa forma, no momento que você forma a liga, o grupo Mubadala puxa de um lado, né, e do outro lado você tem outros fundos, no caso da Live Mode, você tem outros fundos brigando também pela criação da liga. E a Brax, agora prestem bem atenção, a Brax, essa empresa que é recente, né, uma empresa relativamente nova e que tem uma importância muito grande em tudo que eu vou falar, porque ela rivaliza diretamente com a Live Mode da Forte União. E vocês podem ver que na Libra aqui vocês têm clubes fundadores, né? E eu quero destacar aqui que os clubes que há clubes fundadores aqui da Liga, da Libra, que são Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull, ou seja, você tem uma presença muito forte dos clubes paulistas, né? Por quê? Porque no momento que a Libra é fundada, que a Liga é formada, a Federação Paulista também estava nesse grupo. A Federação Paulista era uma das articuladoras e fundadoras da Libra. E aí você também tem a presença do Flamengo, você tem a presença do Bahia e do Vitória, você tem a presença, inclusive, do Grêmio e do Atlético Mineiro, né? No caso, Atlético Mineiro, que já foi, inclusive, da Liga Forte União e migrou mais tarde para Libra. Isso é um detalhe muito importante, porque boa parte da disputa pelo poder hoje no futebol brasileiro está em quem vai ser capaz de formar a liga no Brasil. E formar uma liga no Brasil só será possível quando você tiver apenas um bloco. Mas esses blocos aqui, eu quero até fazer uma analogia. Imagina que isso aqui se assemelha muito às eleições nos Estados Unidos, onde você tem apenas dois partidos disputando, o Partido Republicano e o Partido Democrata.
né? Nesse caso aqui, no caso do Brasil, vocês têm apenas 2 partidos disputando não somente o poder, central do futebol brasileiro, que é a CBF, o poder de criar a liga no Brasil, né? E nesse caso, tendo 2 blocos, negociando separadamente, a viabilidade de criação de uma liga é quase que improvável, impossível, né? Eu quero chamar atenção aqui para os clubes da Liga Forte União, mais ou menos, mostrando para vocês mais uma vez a presença de muitas federações, tá? Isso aqui, lembra desse detalhe, porque isso vai ser muito importante. Você tem aqui representado Federação Mineira, Federação Cuiabana, a Federação, aliás, Federação Mato Grossense, né? A Federação Carioca, muito bem representada por 3 clubes importantes aqui, a Federação Paranaense, a Federação Catarinense, a Federação Alagoana, a Federação Pernambucana, a Federação Cearense, a Federação Goiana e a Federação Gaúcha, tá? É muito importante que você tenha essa noção de federações representando, sendo representadas dentro desses grupos, porque na Libra isso também acontece, mas maciçamente você tem a presença da Federação Paulista, você tem também a presença da Federação Maranhense, com Sampaio Corrêa ali, a Federação do Rio Grande do Norte também está aqui, a Federação Carioca, representada aqui pelo Flamengo, e talvez mais fortemente representada pelo Flamengo na Libra do que pelos outros seus 3 representantes lá na Liga Forte União, o Bahia, o Vitória representando a Federação Baiana, Grêmio representando a Federação Gaúcha e o Atlético Mineiro, Federação Mineira, tá? Isso faz toda a diferença. Você deve estar sentindo falta de alguns times, e tem 2 times que são muito importantes, que não estão em nenhum desses 2 grupos, que são o Curitiba, né, que se tornou SAF há pouco tempo, e o Corinthians, que já esteve na Libra, fez um movimento de sair da Libra para negociar com a Liga Forte União, e acabou não chegando num acordo com a Liga Forte União, e nesse momento se encontra sem acordo nenhum com nenhum dos 2 lados e está, digamos assim, numa situação onde vai negociar independente das 2 ligas, ou seja, o Corinthians provavelmente vai fechar com quem chegar oferecendo mais dinheiro, principalmente na situação caótica que o clube paulista vive, tá? Foi importante eu ter citado tudo isso aqui para vocês, porque agora vem a parte mais importante. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, em ordem cronológica, reportagens que foram feitas, que foram colocadas na mídia, e eu vou levar em consideração a data em que essas reportagens acontecem, porque elas mostram o desenrolar das disputas políticas e da disputa de poder nos bastidores, tá? Então, a primeira que eu vou colocar aqui para vocês, tá? É uma reportagem do portal Terra, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a data do dia 28 de março de 2019, tá? Vou repetir, 2019. E o título da reportagem aqui era Federação Paulista planeja se reaproximar do Palmeiras após o Paulistão. Tá? Presidente Bastos, ou seja, o Reinaldo, afirmou que vai procurar o clube pessoalmente para encerrar atritos que começaram em 2018. A reportagem é do Gonçalo Júnior, tá? Que assina aqui. E a questão aqui foi a seguinte: a Federação Paulista de Futebol quer se reaproximar do Palmeiras após o término do Campeonato Paulista. A intenção foi revelada por Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, nesta quinta-feira, depois que o Clube Alviverde não enviou o representante ao Conselho Técnico que definiu dias e horários das semifinais do Paulistão. O que estava acontecendo naquela época ali? O Reinaldo diz aqui o seguinte: normal, acontece, respeitamos o Palmeiras. Temos uma meta acabando o Campeonato Paulista, eu pessoalmente, de trazer o Palmeiras de volta ao convívio da Federação Paulista de Futebol. Vou lutar por isso, conversando, só com diálogo, porque sei a qualidade do trabalho do Palmeiras e da Federação. A gente tem de se entender, afirmou Reinaldo. E aí, interessante, porque a gente entende aqui o motivo pelo atrito, né, pelo qual a Leila, ou o Palmeiras, entrou em atrito com a Federação Paulista, né? E aqui você tem o seguinte: ó, o Palmeiras entrou em atrito com a Federação na finalíssima do Paulistão do ano passado.
o clube chegou a contratar uma empresa norte-americana para colher evidências de que houve interferência na decisão de revogar um pênalti de Ralf em Dudu. Olha que interessante, gente. O Palmeiras, então, entrou em atrito com a Federação Paulista por causa de um problema que eles tiveram na finalíssima do Paulistão do ano de 2018. E o que é mais engraçado é que o clube chegou a contratar uma empresa norte-americana para colher evidências de que houve interferência na decisão de revogar um pênalti de Ralf em Dudu. No final da partida, o Corinthians conquistou o título nos pênaltis. O resultado da final foi mantido apesar dos protestos. O presidente Maurício Gagliotti do Palmeiras chegou a se referir ao torneio como Paulistinha. Vocês vão reclamar disso aí. E segue aqui dizendo o seguinte: neste ano, o clube reclamou de uma decisão do VAR em suas redes sociais após uma primeira partida das quartas de final contra o Novo Horizontino. A Federação Paulista divulgou uma imagem no Twitter para justificar a decisão do árbitro de vídeo, que confirmou o lance. A federação mostrou o lance que utilizou para tomar a decisão acertada. É tudo muito novo. Se decidiu que houve toque na mão por uma informação no intervalo pelas emissoras de televisão, que não esgotou as imagens, não mostrou a imagem que o árbitro usou, afirmou o presidente. Tá? Então, olha que interessante. Não é de hoje, e também não é só o John Textor que utiliza tecnologia internacional para tentar criar evidências ou mostrar evidências de que possa haver manipulação de resultados por parte da arbitragem. O Maurício Gagliotti, na época, né, já tendo, inclusive, a Leila atuante dentro do Palmeiras, como investidora da Crefisa, já havia lançado mão desse expediente. Interessante isso, né? É uma prática que hoje ela condena, uma prática que hoje ela chama de fanfarronice, de desrespeito ao futebol brasileiro. O próprio Palmeiras utilizou no ano de 2019 exatamente a mesma estratégia, a mesma prática. E aí a gente chega no ano de 2022. A gente tem aqui uma reportagem do Perrone, também no portal UOL, datada de 14/1 de 2022. E a reportagem, tá, do Perrone diz o seguinte: paulistas da Série A apoiam candidatura de Reinaldo na Federação Paulista e debatem a Liga, né? Que interessante que em 2022 começam a debater a Liga e muito, obviamente, trazidos pelo Reinaldo, que consegue reunir todos os clubes paulistas em torno da sua reeleição, né, na sua candidatura para reeleição na Federação Paulista, incluindo o próprio Palmeiras, né, como é citado aqui, e também, né, eles se reúnem para poder falar sobre a criação da liga, né, que é uma coisa muito interessante. E como diz aqui a reportagem, ó, na última quinta, 13, os presidentes de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, o diretor executivo do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro, se reuniram na Federação Paulista de Futebol, a criação de uma Liga Nacional que se arrasta desde o ano passado e a eleição na Federação Paulista de Futebol estiveram entre os temas do encontro. Ou seja, a discussão da criação da Liga, que começou lá em 2021 e que culminou na criação da Libra, né, já vinha ganhando seus contornos de bloco, principalmente através da Federação Paulista, reunindo seus clubes para poderem criar justamente esse bloco econômico que mais tarde veio a se chamar Libra, com a presença de clubes de outras federações também. E aí, a gente corta, né, para o ano de ainda no ano de 2022, mas em 8 de setembro de 2022, no blog do Rodrigo Matos, lá do UOL, né, o rubro-negro Rodrigo Matos, em que ele fala o seguinte: Flávio Sveiter deixa a Libra e assume cargo na CBF. Como eu havia dito para vocês no começo desse programa, o Flávio Sveiter foi um dos principais articuladores da criação do bloco da Libra. Ele também é um dos responsáveis pela chegada do grupo Mubadala, né, para negociar justamente o fundo Mubadala para negociar com a Libra, né? O Flávio Sveiter, ele é filho do Luiz Sveiter, né, que trabalhou muito tempo também no STJD e que trabalha nos tribunais aqui no Rio de Janeiro. E o Flávio Sveiter, ele foi presidente do STJD, né? E ele esteve presente ali, ó, no julgamento dos recursos de Portuguesa, Cruzeiro, Vasco, Flamengo no Rio de Janeiro, né? Naquele caso que vocês já conhecem, tá? E aqui ele fala o seguinte, ó: principal articulador da Libra,
Liga de Clubes do Brasil, Flávio Sveiter deixou a empresa Codajás Sports Capital, que foi responsável pela criação da entidade, para assumir o cargo de vice-presidente executivo de desenvolvimento de projeto da CBF. A Libra atualmente conta com 14 clubes, entre eles Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras e Grêmio. A notícia foi publicada primeiro pelo Globo Esporte e confirmada pelo blog. Ex-presidente do STJD, Sveiter é aliado do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Lembre-se bem dessa informação, tá? Ela é muito importante. Na confederação, atuará em projetos de diretorias diferentes em áreas onde a entidade avalia que há necessidade de melhorias. Na Libra, ele foi um dos responsáveis por juntar os clubes em uma entidade para iniciar negociações de direitos de TV com investidores. Uma parte dos clubes não quis aderir e fundou a Liga Forte Futebol, que hoje é a Liga Forte União, como eu já havia falado para vocês. Ou seja, o Sveiter, até então, era aliado, tá? Aliado do Edinaldo, e foi trabalhar na CBF. Tá? Isso a gente está falando de setembro de 2022. E aí a gente corta, né, para o ano de 2023. Em 5 de abril, o relatório reservado, tá? O portal Relatório Reservado, publica, né, a reportagem aqui com o Landim, dizendo que Landim é o dono da nova Liga de Futebol. E aqui eles dizem o seguinte: o nome oficial é Liga do Futebol Brasileiro, Libra, mas pode chamar de Liga Landim. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tem conduzido com poderes quase absolutistas as tratativas para a criação da Libra e, sobretudo, a definição do modelo de negócio. Praticamente todas as principais peças do jogo vêm sendo movimentadas por Landim, impondo aos dirigentes dos demais 17 clubes participantes a posição de meros coadjuvantes. O quase chairman da Petrobras no governo Bolsonaro teria sido o principal responsável pela contratação do BTG como advisor financeiro da operação. Landim é também o elo com o Mubadala, que acena com um aporte de 4,75 bilhões para ficar com 20% do capital da futura liga. Lembra do Mubadala? Lembra do Sveiter? Olha a ligação do Landim com o Sveiter aí. O fundo árabe foi um dos grandes credores e posteriormente assumiu boa parte do espólio de Eike Batista, de quem o atual presidente do Flamengo era sócio. Lembra do Eike Batista, que deu aquele golpe gigantesco na praça e que era um dos maiores bilionários da praça, com o grupo X daqui para lá e acabou que quebrou, né? Só que aí tem um detalhe importante nessa reportagem que eles mencionam aqui. Há outras conexões de Rodolfo Landim que vêm gerando ruídos entre os demais fundadores da Libra. Segundo informações apuradas pelo RR, relatório reservado, dirigentes de outros clubes têm questionado a ligação entre Landim e Flávio Sveiter, filho do desembargador do TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Sveiter, e sobrinho de Sérgio Sveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF. Flávio é hoje vice-presidente de desenvolvimento e projetos da Confederação Brasileira de Futebol e sócio da Codajás Sports Capital, uma das consultoras da formação da Libra. A proximidade entre Landim e Flávio Sveiter tem colocado algumas caraminholas na cabeça dos representantes de outros clubes. Há até mesmo quem lembre da decisão proferida em 2021 pelo juiz Mário Cunha Olinto Filho, da segunda vara civil da Barra da Tijuca, do TJRJ, corte no qual Luiz Sveiter, pai de Flávio, tem notória influência. Na ocasião, quando do afastamento de Rogério Caboclo, da presidência da CBF, Olinto nomeou Landim como um dos interventores na entidade, sob a alegação de que a expressiva torcida do Flamengo referendava a indicação do presidente do clube para a função. E vocês estão vendo aqui, né, que a ligação do Landim com o Sveiter e a ida do Sveiter, inclusive, para a CBF, aumenta o poder do Landim. Nesse momento aqui, o Landim realmente mandava e desmandava na Libra. É, inclusive, o momento em que o Textor adere à Libra, leva o Botafogo para a Libra. E o Textor sempre diz que tinha uma relação muito boa, né, com o Landim, né? E aqui eles continuam falando sobre a relação, né, complicada, né, do Landim com os demais dirigentes. Que dirigentes seriam esses da Libra que estariam incomodados com tanto poder do Rodolfo Landim? A ESPN publicou, não somente a ESPN, mas o UOL, porque o caso ficou muito conhecido na época,
Por que Leila desabafou contra o Flamengo e Landim? Os bastidores que explicam fala de presidente do Palmeiras. A reportagem é de 14 de abril de 2023. E aqui diz o seguinte: Leila Pereira, presidente do Palmeiras, desabafou contra o comportamento de Rodolfo Landim, mandatário do Flamengo, com relação a assuntos relacionados à Libra e a criação de uma nova liga no futebol nacional. A fala aconteceu em entrevista coletiva nessa sexta-feira, antes das apresentações de Richard Rios e Arthur, reforços alviverdes para a temporada. Leila chegou até mesmo a usar a provocação do Real Madrid, está esperando, em referência à disputa que poderia ter acontecido no Mundial de Clubes desse ano, em que o Flamengo foi eliminado na semifinal e usou termos como soberba ao se referir ao comando rubro-negro. A ESPN apurou que o Palmeiras não é o único clube incomodado no momento com a postura do Flamengo nos bastidores. Outras equipes que fazem parte da organização também enxergam que a postura do presidente, do presidente do time carioca tem atrapalhado possíveis avanços da Libra. O principal ponto de incômodo não tenha nada a ver com a divisão de receitas da futura liga, isso é muito importante. Nem mesmo com a cláusula que protege Flamengo e Corinthians, já anunciada pelo grupo. Leila e alguns outros dirigentes estão insatisfeitos com a exigência de unanimidade entre os clubes defendida por Landim para mudanças ou aprovações em temas referentes à Libra. Ou seja, vocês já estão vendo aqui, né, que existe uma disputa forte entre a Leila e o próprio Landim, e o Flávio Sveiter vai ser, talvez seja aqui, o estopim, né, dessa disputa. E por isso que a Leila começa a se movimentar muito também nos bastidores. Mas, antes de mais nada, o próximo capítulo sobre toda essa disputa pelo poder nos bastidores do futebol brasileiro vai ser dedicado a Leila. Então, nesse caso, eu não vou entrar muito em pormenores sobre ela e sobre a ascensão dela sobre o Palmeiras, né? Do Palmeiras sobre o futebol brasileiro. E aí entra um outro personagem, que é o Romário, né? O nosso Romário, senador Romário, né, que no ano também de 2023, em 4/10, vai vendo, né, a cronologia, em 4/10 de 2023, existe isso aqui, eu peguei no site do Senado, tá? Criação de liga no futebol será debatida pela Comissão de Esporte. A mesma Comissão de Esporte, que hoje é responsável pela CPI, que investiga possíveis manipulações de resultados no futebol brasileiro, se reuniu para discutir a criação da liga no futebol. E olha que interessante aqui, ó. A Comissão do Esporte fará audiência pública em data a ser definida sobre a criação de uma liga para gerir os principais campeonatos de futebol no Brasil. O requerimento para o debate aprovado nessa quarta-feira é do presidente da comissão, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. E aqui eles falam sobre a importância, né, do futebol brasileiro, mas eu quero destacar aqui isso aqui, ó. Para a audiência, Romário convidará o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e o presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Também serão chamados Flávio Sveiter, representando a entidade Liga do Futebol Brasileiro Libra, Guilherme Benchimol, CEO da XP Investimentos, e Sérgio Carneiro, do Fundo Mubadala. Se vocês se lembram, no começo desse vídeo eu estava falando para vocês, a XP está lá do lado da Liga Forte União. E o Mubadala, né, que foi levado pelo Flávio Sveiter, estava sendo representado ali pelo Flávio Sveiter, né, representando a entidade do futebol brasileiro Libra. Tá? Isso aqui foi uma comissão que foi ali foi discutida. Aqui a gente tem o primeiro envolvimento político mesmo, envolvendo a Câmara, envolvendo o Senado na formação da Liga no Brasil e na disputa de poder do Brasil. O Romário, nesse momento, ele apenas convocou para uma discussão, tá? E a gente vai entender os desdobramentos, obviamente, mais para frente. Mais interessante notar aqui que a Leila não foi convidada, que o Júlio Casares não foi convidado e que a Federação Paulista também não foi convidada. E aí, a gente chega num ponto onde você tem onde a disputa se dá entre a Leila e o Landim. E aqui as coisas começam a ficar muito mais claras na Libra, e a disputa de poder na Libra vai acabar detonando uma série de outras disputas, né? Essa aqui é uma reportagem de novo do portal Terra,
do ano de 2023, de 14 de março de 2023, tá? Onde você tem aqui a Brax, uma reportagem sobre a Brax, empresa de marketing esportivo que adquiriu os direitos da Série B do Brasileiro. E aqui eu E aqui eu quero levar, a sua memória, eu quero chamar a atenção aqui que foi, não sei se vocês se lembram que a Brax negociou os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, e o Botafogo não quis fechar com a Brax. O Botafogo acabou fechando com a Live Mode, teve seus jogos transmitidos pela Cazé TV. Eu não sei se vocês se lembram disso, tá? Mas aqui é importante, a gente mencionar isso aqui, porque vocês vão entender como a briga Brax e Live Mode, né, determinou para que lado foi a Leila, para que lado foi o Landim, para que lado foi o Sveiter, tá? Um acordo de transmissão dos jogos de 210 milhões assinado pelos clubes da Série B do Campeonato Brasileiro na semana passada chamou atenção, um pouco pelos valores, um pouco pelos envolvidos. Isso porque, apesar da garantia do repasse dos direitos televisivos, os valores não sairão diretamente do caixa de nenhuma emissora de TV, mas sim de uma empresa de marketing esportivo, a Brax Sports Assets, com sede no Rio de Janeiro. A Brax ganhou a projeção esse ano graças a um acordo que fez com a Federação de Futebol do Rio para a transmissão do Campeonato Carioca. A empresa negociou os direitos com a Band e o acordo foi considerado satisfatório pelas diferentes partes. Os clubes ganharam bom dinheiro, a emissora tem tido bons resultados de audiência e o torcedor tem conseguido ver as partidas em TV aberta com mais frequência. Lembrando, vocês vão se lembrar muito bem, pelo fato do Botafogo não ter conseguido fechar com a Brax, o Botafogo foi retaliado no Campeonato Carioca com arbitragens para lá de suspeitas. Não que o Botafogo não tivesse feito a sua parte também para não se classificar para o quadrangular final, mas o Botafogo foi perseguido diretamente pela arbitragem e jogos escandalosos, como o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Flamengo, determinaram, por exemplo, que o Botafogo ficaria de fora da disputa, né? E aqui é interessante a gente saber quem é a Brax. A empresa, contudo, não é nenhuma novata em termos de marketing esportivo no Brasil. Ainda que tenha sido fundada em 2021, ela surgiu da união de 3 outras com décadas de atuação na área: a Printac, Market Sport e Sportcom. Foi assim que surgiu, nas palavras da própria Brax, a maior empresa de marketing esportivo da América Latina. Desde que se uniu o grupo, passou a atuar junto a clubes da Série A e B, CBF, federações estaduais, como a Carioca e a Gaúcha, Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, e até mesmo no campeonato chileno. Como se vê, seu apetite é voraz. Com a CBF, por exemplo, a BRAC já tinha contratos relativos à exibição de marcas nos estádios nas 2 principais divisões nacionais, na Supercopa Feminina e na Copa do Brasil. Um dos sócios da Brax é o empresário Bruno Rodrigues. Para quem não sabe, ele era o Bruno Rodrigues é filho do Apolinho, né, do Washington Rodrigues, que morreu recentemente. Buscamos a valorização das competições em todos os aspectos e por aí vai, eles continuam dizendo aqui. E, em geral, os contratos, olha que importante, dizem respeito à publicidade estática nos estádios. O modelo se aproxima ao do que é visto agora nos acordos de transmissão. O clube ou entidade estabelece um valor mínimo pela venda dos espaços e a empresa paga por ele. A partir daí, a Brax busca lucrar em cima da diferença que consegue com os anunciantes. Ou seja, ela garante um mínimo para os clubes e depois vai vender esse espaço publicitário colocando o seu lucro em cima do valor que ela consegue negociar. Tá? Ou seja, a Brax, na verdade, é criada a partir de outras 3 empresas que já são existentes e ela tem uma ligação umbilical com a CBF, né? Logo, uma ligação umbilical com o Edinaldo, e ela também tem uma ligação muito forte com a Comebol. Tá? É muito importante vocês se lembrarem disso. Depois, no portal Máquina do Esporte, tá? Essa reportagem aqui, assinada pelo Rodrigo Ferrari, em Catanduva, em São Paulo, da data de 19/12/2023, tá? Ele traz o seguinte aqui, exclusivo: luta pelo poder na CBF esconde disputa econômica entre Brax e Live Mode, tá? É aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Notem que nessa foto aqui, o Reinaldo, tá? Tá aqui, ó, no centro da foto aqui, e ao lado dele a Leila Pereira, tá? Notem isso, porque isso aqui é muito importante. E diz a legenda aqui: há uma semana, presidentes de clubes paulistas reuniram-se com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol.
E aqui a matéria diz o seguinte: nas últimas semanas de 2023, o clima de Game of Thrones resolveu tomar conta da alta cúpula do futebol pentacampeão do mundo. Game of Thrones, a série, uma das séries de maior sucesso recentemente, né? Que vocês puderam acompanhar aí. Quem não viu, recomendo fortemente que assista. E aqui ele fala o seguinte: quem observa a batalha judicial surgida desde a destituição de Edinaldo Rodrigues, vocês vão se lembrar, o Edinaldo Rodrigues foi destituído da presidência da CBF e reconduzido ao cargo depois pelo Gilmar Mendes, tá? E ele foi uma decisão monocrática e liminar, tá? Nesse momento, ele continua presidente, mas a decisão vai voltar ao plenário do STF. Então, há quem diga que a probabilidade da decisão do ministro Gilmar Mendes, a probabilidade que a decisão do ministro Gilmar Mendes seja mantida é muito grande, tá? Ou mesmo a intensa mobilização de dirigentes em público nos bastidores pode ser levada a crer que estamos diante de uma questão eminentemente política. Mas a situação é bem mais complexa do que aparenta. A luta pelo poder político na entidade máxima do futebol brasileiro esconde disputa econômica motivada pelo controle sobre os direitos comerciais e de mídia das principais competições nacionais. Segundo a máquina do esporte, apurou nos bastidores, os atores ocultos dessa intricada trama são as agências Brax e Live Mode. E a disputa é motivada por mudanças ocorridas na correlação de forças no mercado, a partir da chegada de Edinaldo Rodrigues ao cargo de presidente. A ascensão da Brax. A Brax é resultado da fusão de outras 3 empresas, isso aqui eu já mostrei para vocês, e ele fala o seguinte: fundada em 2021, mesmo ano que Edinaldo Rodrigues assumiu a presidência da CBF, a agência passaria, a partir do ano seguinte, a abocanhar diversos contratos lucrativos na elite do futebol brasileiro. O crescimento da Brax fez-se notar com força em abril de 2022, quando a agência fechou acordos com 12 clubes que estavam na Série A do Brasileirão, todos integrantes da antiga Liga Forte Futebol, atual Liga Forte União. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Avaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Fluminense, Goiás e Juventude. A partir de então, com o apoio da CBF, a empresa conseguiu desbancar a Sport Promotion, sua concorrente no negócio, das placas publicitárias do Brasileirão, que estava inadimplente com a entidade máxima do futebol. Foi essa falta de pagamentos aos clubes que também abriu caminho para a Brax abocanhar os contratos que eram da concorrente. E olha aqui, isso aqui está grifado em vermelho. Em fevereiro desse ano, a equipe Sport, criadora da Sport Promotion, entrou em processo de recuperação judicial com dívidas de 158 milhões de reais. A empresa atribuiu sua derrocada financeira ao fim abrupto do contrato com a Confederação e os clubes da Série A. Enquanto isso, a Brax seguiu avançando com seus tentáculos por outras propriedades no futebol brasileiro. Uma das suas próximas vítimas foi a Clefer, que detinha os direitos comerciais e de mídia da Copa do Brasil. O divórcio da CBF com a agência criada pelo jornalista e ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, resultou na tentativa de captura das redes sociais da Copa do Brasil pela Clefer, que pretendia manter os perfis sob seu domínio, mas com outros nomes. A polêmica resultou em uma notificação extrajudicial feita pela entidade máxima do futebol brasileiro tentando reaver o controle das páginas. A Live Mode foi outra empresa, atenção, a Live Mode foi outra empresa afetada pelo avanço da Brax, que abocanhou os direitos de transmissão da Copa do Nordeste, competição que nos últimos anos vinha despertando interesse por parte de plataformas de streaming e de canais de TV por assinatura. Neste ano, por fim, a Brax adquiriu os direitos de transmissão da Série B do Brasileirão, competição também realizada pela CBF na edição de 2023. Foi feito o pagamento de 210 milhões de reais pela agência para poder explorar a competição. Isso aqui eu já tinha falado para vocês. A empresa foi uma alternativa de última hora encontrada pela CBF, depois de ver ruir o projeto de concorrência pelos direitos sem alcançar o valor mínimo de 200 milhões. A Brax assumiu o risco do negócio e passou a negociar os acordos para a conta fechar. Né? Vai vendo aí como que a Brax vai ganhando proeminência, como a Brax aparece como tábua de salvação para a CBF nesse momento. E aqui eles falam, as peças se movem, e é aqui que fica muito interessante. Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF no dia 7 desse mês, por determinação da 21ª Câmara de Direito Privado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ.
Desembargadores do tribunal não validaram termos de ajuste de conduta, TAC, assinado entre a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro, para a realização das eleições em 2018. Para o tribunal, o MPRJ não tinha competência para assinar esse documento, já que a CBF é uma entidade privada. Assim, no momento, a confederação é presidida interinamente por José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, que tem prazo até 30 dias para convocar novas eleições na entidade. Tanto a Confederação Sul-Americana de Futebol, Comebol, quanto a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, afirmam não reconhecer Perdiz como interventor. As duas entidades pretendem enviar uma delegação ao Brasil em janeiro para averiguar de perto a situação, então darem tal. O que é importante aqui é que aí entra justamente esse player aqui, né? Esse senhor. No começo dessa semana, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, conseguiu reunir os mandatários de Botafogo, de Ribeirão Preto, Corinthians, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull, Bragantino, Santos e São Paulo, clubes que disputarão as séries A e B do ano que vem. O objetivo declarado pelo grupo foi de que todos na foto caminharão unidos em relação ao processo eleitoral da CBF, visando a um projeto moderno para o futebol nacional. Ou seja, o intuito aqui do Reinaldo era reunir os presidentes dos clubes paulistas ou criar no entorno dele uma candidatura para eleição na CBF, ou seja, os planos do Reinaldo era chegar à presidência da CBF. E, nesse momento, lembrando, o Edinaldo estava afastado, tá? Só que, como eu lembrei a vocês, o Edinaldo volta ao poder por uma liminar do Gilmar Mendes, tá? E é aí que você tem uma cisão, justamente, entre Leila e Reinaldo, né? A revista Isto É, né, publicou uma reportagem em 25/12 de 2023, 25 de dezembro de 2023, tá? A reportagem foi assinada pelo Mazini, na coluna do Mazini, tá? E aqui a chamada é a seguinte: um cabo eleitoral de peso na TV, na CBF, né? E ele diz o seguinte: um novo personagem e cabo eleitoral surge nos bastidores da campanha pela presidência da Confederação Brasileira de Futebol, a poderosa CBF, Bernardo Ramalho. Lembra do Bernardo Ramalho, que eu mencionei no começo do vídeo? Sócio da Live Mode, empresa que detém os direitos comerciais e de pay-per-view do Campeonato Paulista, do Paulistão, em parceria com a Federação Paulista de Futebol. O telefone dos dirigentes dos clubes não para de tocar desde que Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, da Federação Paulista, lançou-se candidato ao comando da CBF, após romper com o afastado Edinaldo Rodrigues, de quem era aliado até dias atrás. Bernardo Ramalho, da Live Mode, é tipo um coordenador de campanha e cabo eleitoral número 1, contam fontes do setor do futebol. Do outro lado da linha, Ramalho pede votos aos cartolas a favor de Reinaldo e faz promessas e de que levará todos os clubes paulistas a aderirem à Liga Forte União, da qual a Live Mode é sócia. Não há ilegalidade nenhuma nisso. Campanha é campanha. Embora ele negue, né, tem uma nota dele aqui abaixo, a coluna confirmou com pelo menos 2 dirigentes estaduais que pediram anonimato essas abordagens, um deles do Sul. Reinaldo tem tido dificuldade em conseguir apoio das federações para disputar a presidência da CBF, mesmo vendendo o discurso de que 32 clubes o apoiam. Bernardo enviou a seguinte nota: a Live Mode é uma empresa com ampla atuação no mercado global de esportes, sempre mantendo um alto padrão de profissionalismo, como é reconhecido por todo o mercado. Entre as entidades esportivas parceiras com quem temos atualmente contratos em vigor, encontram-se FIFA, UEFA, Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro, Liga Forte União, Federação Paulista de Futebol, vários clubes de futebol. A Live Mode não se envolve em questões políticas e eleitorais de qualquer entidade esportiva e concentra sua atuação na melhoria das competições esportivas e na atração de investimentos para nossos parceiros. Ou seja, essa nota foi feita justamente para dar o contraponto à reportagem da Isto É, que dizia que o Bernardo estava atuando como lobista, né, para conseguir votos, né, para o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, para que ele pudesse viabilizar sua candidatura à CBF. O que a gente tem nesse momento aqui é que
o Landim tinha o seu candidato à presidência da CBF, o Flávio Sveiter, que não era o candidato preferido da Leila, que começou a se incomodar muito com o protagonismo do Landim. A Leila não queria apoiar o Reinaldo, né, pelo fato do Reinaldo ser um desafeto e pelo fato de que a Leila se aproxima do Edinaldo, né, no momento que ele é reconduzido ao cargo, e nesse momento você tem praticamente 3 grupos, né, brigando pelo trono, digamos assim, da CBF. Landim, via Flávio Sveiter, Leila com Edinaldo, né, e o Reinaldo, né, tentando viabilizar a sua candidatura junto às federações. E aí, a CNN Brasil, tá? Para quem não sabe, a CNN Brasil foi fundada e o dono dela é o Rubens Menin, né? É dono da SAF do Atlético Mineiro. No dia 29/12 de 2023, muito próximo àquela reportagem da Isto É, né? Eles publicam a seguinte reportagem: presidente da Federação Paulista ganha apoio de 30 clubes e 7 federações para eleição na CBF, tá? E a reportagem aqui, né, vai dizer como isso se dá, e ele fala aqui o seguinte: a vaga de presidente da confederação está vaga desde o afastamento de Edinaldo Rodrigues. Obviamente isso aqui está desatualizado, o Edinaldo ele volta, né, ao cargo, é, e que ele havia sido colocado como interino. Mas o importante a gente colocar aqui é o seguinte: o apoio a Reinaldo Carneiro Bastos foi formalizado em uma carta divulgada pela Federação Paulista. Além dos 4 grandes clubes de São Paulo, são signatários do movimento o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Fortaleza, o Fluminense e o Internacional, além de outras agremiações tradicionais da elite da segunda divisão nacionais. E aqui vem a informação interessante: Flávio Sveiter, ex-diretor da CBF e ex-presidente do STJD, é outro nome que deverá sair como candidato ao pleito para comando da CBF. Ele conta com o apoio de 9 federações, tá? E aqui contar com o apoio de 9 federações é uma coisa extremamente importante, porque você tem federações, na verdade, com peso 3 nas eleições da CBF e clubes com peso 2, tá? E aí você tem as federações estaduais que apoiavam Reinaldo Carneiro Bastos, a Federação do Acre, a Mapaense, Mato Grossense, Paranaense, Paulista, Pernambucana, Rondônia, Tocantinense de futebol. Vocês estão sentindo falta da Federação Carioca? Pois é. E os clubes que apoiam, né, era essa lista aqui enorme de clubes que apoiavam, né, a candidatura dele. E até esse momento, né, enquanto a Dinaldo estava afastado, a Leila, o Palmeiras, apoiava a candidatura do Reinaldo. Acontece que com a recondução do Edinaldo à presidência, a Leila acaba escolhendo um outro caminho, apoiar o Edinaldo. Como nesse momento o Reinaldo fica sem espaço dentro da Libra para disputar a presidência da CBF, para disputar o poder na CBF, ele se vê forçado a sair do Bloco Libra. O presidente da Federação Paulista se vê forçado a deixar o Bloco Libra e aderir ao bloco da Liga Forte União, justamente com aquele movimento que eu mostrei para vocês com a reportagem da Isto É, junto com a Live Mode, que é parceira da Federação Paulista, né? Ou seja, o Reinaldo ele até ganha nas duas pontas, né? Se a Libra, por exemplo, prevalecer e a Liga Brasileira for formada a partir da Libra, né? O Reinaldo ganha porque a maioria dos clubes paulistas estão lá na Libra. E ele, como presidente da Federação Paulista, né, ele vai continuar concentrando muito poder. Só que ele quer a CBF. E o único caminho que ele tem viável para a CBF é através da Liga Forte União. A ESPN, então, publica, né, e isso aqui já faz parte da luta, da briga atual entre o Reinaldo e a própria Leila, né, no dia 12 de abril desse ano, aqui, ó, de 2024. Tá? O Reinaldo, com a saída de 4 clubes da Série B da Libra, não, a ESPN publica aqui uma reportagem de como a saída de 4 clubes da Série B da Libra pode impactar na divisão do dinheiro de TV no Brasileirão. Isso aqui já é o Reinaldo tentando esvaziar a Libra, esvaziando o poder tanto do Landim quanto o poder da Leila, e esvaziando as candidaturas do Flávio Sveiter e a manutenção do Edinaldo Pereira, do Edinaldo, presidente da CBF. Tá?
E os 4 clubes, né, que ameaçam deixar, olha que curioso, os 4 clubes da Série B que ameaçam deixar a Libra são o Ituano, Mirassol, Novo Horizontino e Ponte Preta. O que eles têm em comum? Todos eles são clubes da Federação Paulista. Obviamente que se a quantidade de clubes na Libra não vai ser a mesma, logo o valor que vai ser pago para a Libra, né, pela negociação dos direitos de televisionamento, não será mais o mesmo. Então, com isso, o Reinaldo busca desidratar a Libra. A Máquina do Esporte, né, o portal Máquina do Esporte, publica, né, quem publica a reportagem é o Adalberto Leicester Filho, no dia 23 de abril, né, desse ano, que investidoras da Liga Forte União, General Atlantic e a XP compram parte da Live Mode, que negocia direitos da Liga, tá? Olha que interessante, para quem não se lembra, Live Mode aqui tem o Cazé, né, da Cazé TV, e ele fala o seguinte: a parceria com a General Atlantic e a XP representa um marco significativo da nossa trajetória, né? A fatia adquirida, o valor do investimento não foram divulgados pela empresa norte-americana de capital de risco. A aquisição também teve a participação da XP Private Equity, fundo da XP, outra investidora da Liga Forte União. A Live Mode tornou-se parceira de diversas entidades esportivas e está posicionada para explorar direitos de mídia e gestão de ligas, abrangendo não apenas o futebol, mas também outras modalidades esportivas, destacou Guilherme Teixeira, sócio-diretor da área de Private Equity da XP. Tá? E aqui é interessante a gente lembrar que no momento que essa grana aqui entra, né, vários clubes da Liga Forte União já haviam recebido um adiantamento, né, de transmissão de 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. Inclusive, o Botafogo recebe isso e lança no seu balanço como receita, né? Não como dívida, mas como receita. E aí, no blog do Diogo Dantas, né? Olha, veja bem que coisa interessante. No Globo, tá? No Globo, no blog do Diogo Dantas aqui, publicado no dia 25/4, tá? Eu tô falando de 25/4 de 2024, CBF usa Abrafut para blindar árbitros de acusações sobre manipulação. Veja bem que coisa interessante. Chefe da arbitragem será ouvido pela CPI, mas até agora tem Marcelo Vangassi como escudo. Isso aqui já em meio aos escândalos das denúncias de manipulação de resultados já feitos pelo texto e CPI já rolando também. A CBF elegeu o árbitro Marcelo Vangassi como porta-voz sobre assuntos de arbitragem, a fim de blindar árbitros em atividade, e o chefe da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. Vangassi é presidente da Abrafut, associação criada em 2023 para rivalizar politicamente com a ANAF, cujo presidente é Salmo Valentim, desafeto de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ou seja, Edinaldo Rodrigues, parceiro de última hora da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, rival político, né, da ANAF, abraça a Abrafut. A Abrafut é uma entidade de arbitragem criada, vou repetir, em 2023. Né? A estratégia da entidade é não entregar de bandeja os alvos principais de acusação sobre supostas manipulações a partir das denúncias do dono da SAF do Botafogo, John Textor. Entre eles, o juiz Rafael Claus e Daiane Muniz, que opera o VAR com regularidade. Claus, Daiane e Seneme foram convidados pela CPI do Senado, que investiga a manipulação de resultados, e vocês sabem que o depoimento do Seneme foi extremamente revelador, que ali ficou mostrado que sim, o VAR tem a capacidade de manipular os lances que ele chama para investigação, porque ele chama para avaliação do juiz de campo, porque ele escolhe as imagens baseado também no protocolo da FIFA de que as imagens que são mostradas para o árbitro, o árbitro de VAR não tem a obrigação de mostrar todas as imagens para o árbitro de campo. Porém, isso é muito deturpado, porque ele não tendo a obrigação de mostrar para o árbitro de campo não significa necessariamente que ele não tenha que mostrar as imagens que podem esclarecer os lances, né?
E no planejamento da CBF, assim que Van Gaal se aposentar, deve ser substituído por Anderson Daronco. Rafael Claus também deve migrar para a diretoria da Abrafute, que é composta em seu quadro associativo pela maioria dos árbitros em atividade na elite do futebol nacional. Logo, Van Gaal se apresenta como escudo não apenas para esses árbitros, como também para a CNM e a diretoria da CBF, que não quer entrar em debate público sobre as acusações de manipulação e vê Textor e a classe política passando vergonha até agora. Interessante essa movimentação, né, da Abrafute, entidade de arbitragem de árbitros criadas em 2023, depois que a Leila se torna, inclusive, parceira do Edinaldo Rodrigues, né? E como eles estão atuando para justamente blindar a arbitragem e blindar o CNM e blindar Rafael Claus, né? Justamente o Rafael Claus não deixar os seus aliados na pista e a Daiane também, né? Blindar todos eles. Não sou eu que estou dizendo isso, gente. Quem está dizendo isso aqui é o blog do Diogo Dantas, do Globo, em reportagem publicada no dia 25/4/2024, às 10h31, atualizado no dia 25/4/2024. O interessante é que o portal UOL, né, e o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, o grande PVC, né, ele publica aqui no dia 20/6/2024, mais conhecido como quinta-feira, né, às 13h23, a Federação Paulista lançou na manhã desta quinta-feira o projeto Jovens Árbitros, né? E o título da matéria é: Federação Paulista começa projeto de profissionalização da arbitragem. A Federação Paulista lançou na manhã desta quinta-feira o projeto Jovens Árbitros. Na prática, é o início do processo de profissionalização da arbitragem, indispensável para que se tente melhorar o que nos últimos 30 anos não teve remédio nem parece que terá, mas pode ter, e o que a Federação Paulista faz é o esboço do que precisa acontecer, né? Aqui interessante, e eu vou parar o compartilhamento aqui das reportagens e quero voltar aqui para mim, tá? É que o que a gente está vendo acontecer no futebol brasileiro é que no momento em que você tem as denúncias, né, da CBF, as denúncias do Textor contra a arbitragem, você vê o Textor não tendo direito ao contraditório, o Textor sendo achincalhado, sendo, né, ironizado pela Globo, que não faz o seu jornalismo porque a Globo fechou o seu contrato do jeito que ela queria com a Libra até o ano de 2029. Em nenhum momento a Liga foi viabilizada, porque as negociações entre os blocos econômicos sempre esbarravam na divisão dos direitos econômicos, que não eram aceitos e não tinham por que ser aceitos, porque eles cristalizavam uma exorbitante diferença de recebimento entre os clubes fundadores da Libra e os demais clubes. E você pode ver, inclusive, na própria postura da Leila e na postura do Landim, como havia uma disputa acirrada de poder com relação a quem vai comandar não somente a Libra, quem iria ter a primazia no controle da Libra, mas também quem iria ocupar a cadeira mais alta do futebol brasileiro. O objetivo da Libra nunca foi, isso é opinião minha, nunca foi viabilizar a Liga. Seria apenas viabilizar a Liga desde que nada mudasse e desde que todo o poder ficasse concentrado nas mãos de quem sempre obteve esse poder. O Reinaldo faz uma movimentação de migrar para a Liga Forte União, não porque ele é bonzinho, não porque ele é o cara certo no lugar certo e que vai nos redimir. Ele tem o seu interesse político também, que é a cadeira da CBF. O mais importante a gente perceber aqui agora é que a gente tem dois blocos, na verdade, a gente tem mais de dois blocos, mais de duas ligas interessadas, né, em tomar conta do poder no futebol brasileiro. E eles estão em choque nesse momento. Quem tem levado a melhor, todo mundo sabe, é a Leila, né? É o Palmeiras, né, que tem se sagrado campeão, e a CPI foi instalada justamente pelo Romário, porque o Romário, aparentemente, não é um fã, né, um admirador do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. O Romário está muito mais próximo do Landim e está muito mais próximo do Sveiter também. Então, aparentemente, a busca do Romário
visa também, através da instalação da CPI, e isso mostra que o Textor pode não estar sozinho nessa empreitada, busca também reequilibrar as forças e reposicionar a candidatura do Sveiter e colocando a candidatura do Sveiter como uma das possíveis. Mas para isso, ele vai ter que vencer também o Reinaldo, né, que aparentemente não conta com a simpatia do próprio Romário. O que é interessante a gente notar é que a briga nos bastidores também, para que você consiga enfraquecer os dois blocos econômicos, ela está a todo vapor. O Botafogo tem feito movimentos para tentar atrair clubes, né, para seu, digamos assim, para seu lado, né, para o seu pleito, né, por um futebol mais limpo, por uma liga que seja realmente viabilizada. E a gente percebe esses movimentos sendo feitos entre o Textor e o Grêmio, por exemplo, numa relação que eles estabeleceram. O Botafogo estabeleceu uma relação de parceria com o Grêmio, de mandar os dois jogos, né, de Botafogo e Grêmio no Campeonato Brasileiro em campos neutros. Né? E o Tairo deixa isso muito claro na entrevista que ele dá na Botafogo TV, que não é somente uma questão de solidariedade, embora seja a primeira questão, mas também de você criar relacionamentos. O Grêmio está lá na Libra. E recentemente, o Atlético Mineiro foi vítima daquilo que o Botafogo também foi vítima. Né? Foi vítima covarde, de uma arbitragem covarde, que depenou o Atlético Mineiro em plena Arena MRV, num jogo que, curiosamente, coincidentemente, contra o Palmeiras, deu a vitória para o Palmeiras numa expulsão para lá de bizarra do seu principal atleta, o Hulk, e no final também uma expulsão para lá de bizarra do Paulinho, o que deixou, por exemplo, o Atlético Mineiro vendido contra o Vitória, né, no jogo seguinte, que o Atlético também é goleado pelo Vitória, o Atlético sem a boa parte do seu elenco, se eu não me engano, sem 8 titulares. O Vitória, que faz parte da Libra, e que sai com a vitória sobre o Atlético, sai da zona de rebaixamento, jogando para a zona de rebaixamento. O Vasco, que faz parte da Liga Forte União, o Fluminense, que faz parte da Liga Forte União, ali, que está ali na lanterna, o Corinthians, né, que também vai para a zona de rebaixamento, e o Grêmio, né, com o qual o Botafogo tenta se estabelecer uma relação. O Grêmio, que também foi vítima, né, de uma arbitragem covarde, né, que teve expulsão de jogadores, né, através de influência de agentes do presidente da Federação Baiana, que estava em campo e não poderia estar ali. O Renato denuncia isso naquele momento. Né? E a partir do momento que o Renato denuncia isso e fala isso de forma veemente, o Grêmio passa a não ter tantos favores assim, sobretudo no grupo econômico do qual ele faz parte, que é a Libra. Tanto é que ninguém, né, praticamente ninguém da Libra ficou, principalmente os principais clubes, Flamengo, Palmeiras, se eu não me engano, eu não tenho certeza com relação aos outros clubes, mas Flamengo e Palmeiras foram veemente contra a paralisação do Campeonato Brasileiro no momento que as tragédias atingiram o Rio Grande do Sul. Né? Você viu ali o Atlético Mineiro sendo muito solidário ao Grêmio, fazendo uma campanha maravilhosa de arrecadação de fundos, né? Fazendo treino aberto e enchendo a Arena MRV, e o Botafogo também acenando em solidariedade ao Grêmio, aceitando jogar os dois jogos em campo neutro. E aí você vê como o Botafogo tenta estabelecer relacionamentos com esses clubes e tenta fortalecer o bloco. Aparentemente, Rubem Menin, né, rompe, né, com aquele grupo ali da Libra. Ele continua ali signatário da Libra. Por quanto tempo, a gente não sabe. Mas a vinda do Rubem Menin, né, do Rubens Menin, para o bloco pró, né, profissionalização da arbitragem, para o bloco pró-textor, digamos assim, é um baita de um adendo, é um baita de uma aquisição, digamos, não uma aquisição, mas é uma formação de um bloco que pode fazer frente, sim, ao bloco que já está estabelecido, que hoje é hegemônico no futebol brasileiro, que é a Leila em parceria com o Edinaldo Rodrigues. Como isso vai ficar, a gente não sabe. A gente precisa continuar acompanhando o desenrolar dos fatos. O que a gente sabe é que a Abrafut, a CBF, através do Edinaldo Rodrigues e a Leila, tomaram conta do futebol brasileiro, e a partir do momento que eles tomam conta do futebol brasileiro, a gente tem visto todas as polêmicas acontecendo, e tem muita gente que está insatisfeita,
e a gente pode esperar que nas próximas semanas e durante o Campeonato Brasileiro, a gente ainda vai ver uma briga muito ferrenha pelo poder, ou então para destituir do poder aqueles que hoje tomaram conta do futebol brasileiro, tá bom? Eu quero lembrar para vocês, todas essas reportagens que eu li aqui vão ficar disponíveis aqui no meu canal, na descrição, você pode conferir todas elas, e eu quero pedir para vocês, se você ainda não é membro do canal do Caboclo, torne-se membro Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Se você gostou do meu trabalho, você pode mandar um pix para mim, para apoiar o meu trabalho, para a chave canaldocaboclo@gmail.com. E lembre-se, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo. Se você estiver vendo esse vídeo depois no monetizado, coloca na velocidade 1.2, 1.5, mas o mais importante é que isso aqui precisa ficar como um documento, como uma compilação de reportagens do que está acontecendo nesse momento nos bastidores do futebol brasileiro. Fiquem ligados na próxima reportagem, no próximo vídeo que eu vou fazer, no terceiro episódio. Quem for membro do canal do Caboclo recebe o vídeo em primeira mão. Então, se você quiser ver o vídeo em primeira mão, seja membro do canal do Caboclo. Já sabe, aqui no Caboclo, no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau.